Eu estava sentada na beirada daquela cama de solteiro velha, sabe? A mesma que eu trouxe quando casei em 1978. E conseguia ouvir cada gargalhada vindo lá de cima, da piscina, cada música alta, cada grito de vai, 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 quando alguém pulava na água. Era domingo de tarde, fevereiro, aquele calor que faz o corpo inteiro suar só de respirar. E eu ali, no fundo do quintal, trancada dentro do que eles chamavam de meu quartinho. Meu quartinho. Como se eu tivesse virado hóspede na casa que eu construí tijolo por tijolo com meu Osvaldo, que Deus o tenha. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. Porque eu preciso saber que não tô sozinha nisso. Olha, vou ser honesta com você. Quando minha filha Patrícia veio com aquela conversa toda animada, há um ano atrás, eu achei que era a coisa mais linda do mundo. Ela sentou do meu lado no sofá da sala, aquele sofá de chenille marrom que tá comigo há 20 anos, e falou assim: Mãe, a gente vendeu nosso apartamento. Eu gelei na hora. Como assim vendeu? Mas vocês não moravam bem lá no Jabaquara? Ela sorriu daquele jeito dela, sabe? Meio nervoso, mas animado. A gente vendeu porque teve uma ideia maravilhosa. O Cláudio pensou em tudo. Ela pegou minha mão. Mãe, a senhora mora sozinha nessa casa enorme. 6 cômodos, quintal, garagem. É muita casa para uma pessoa só. Eu ia responder que não me incomodava, que eu gostava do meu espaço, mas ela continuou. A gente quer reformar sua casa. Construir um anexo em cima, modernizar tudo. Vamos investir todo o dinheiro da venda aqui. 250 mil reais, mãe. Imagina que maravilha que vai ficar? Cláudio estava encostado na porta da cozinha, de braços cruzados, com aquele sorrisinho dele. Dona Lourdes, isso aqui vai virar uma mansão. A senhora vai ter a família pertinho, os netos brincando no quintal. E o melhor, quando a senhora precisar de ajuda, a gente tá aqui. Eu devia ter percebido ali, naquele quando a senhora precisar de ajuda. Como se eu já tivesse com um pé na cova, entende? Mas eu não percebi. Porque eu estava sozinha fazia 10 anos, desde que meu Osvaldo morreu de infarte, e a ideia de ter a Patrícia perto, de ver o Gabriel e a Sofia todo dia, me encheu o coração de uma esperança tão grande que eu nem pensei direito. E onde vocês vão morar durante a obra? Eu perguntei. Ah, a gente aluga um lugar pequenininho por uns meses. Rapidinho fica pronto, mãe. Uns 3, 4 meses no máximo. 3, 4 meses. Eu devia ter rido na cara deles. A obra começou numa segunda-feira de março do ano passado. Chegaram 5 pedreiros, um mestre de obras que mal olhava na minha cara, caminhões de areia, cimento, ferro. Transformaram meu quintal num canteiro de obras. A piscina que eu e o Osvaldo construímos em 1995, que custou 8.500 roles na época, ficou coberta de lona preta cheia de entulho. É só por uns dias, Dona Lourdes, o mestre falava. Logo, logo a gente limpa isso aí. Eles começaram a subir, literalmente subir. Quebraram o teto da área de serviço, da garagem, da parte dos fundos toda. Colocaram pilares de ferro, vigas, laje. O barulho era infernal. Britadeira das 7 da manhã às 6 da tarde. Pó vermelho entrando por todo canto, mesmo com as janelas fechadas. Eu passava pano na sala 3 vezes por dia e, mesmo assim, tudo ficava coberto daquela poeira fina que grudava nos móveis, na televisão, na minha pele. Foi aí que o Cláudio apareceu com a primeira sugestão. Era uma quinta-feira, final de tarde. Eu estava tentando fazer janta, mas a cozinha estava impossível. Tinha um buraco no teto, lona plástica pendurada, e cada vez que alguém andava lá em cima, caía cisco na minha panela. Dona Lourdes, a senhora não acha perigoso ficar aqui dentro com a obra acontecendo? Eu olhei para ele. Perigoso como, Cláudio? Ah, sei lá. Pode cair alguma coisa. E essa poeira toda não faz bem para a saúde da senhora. A senhora já tem, o quê? 68. Isso, 68. Pulmão já é mais sensível nessa idade, né? Eu não gostei do tom. Mas ele continuou. Olha, eu tive uma ideia. A edícula ali dos fundos tá vazia faz tempo, né?
A gente limpa ela direitinho, põe uma cama boa, uma TV. A senhora fica lá uns 2 meses, enquanto a parte pesada da obra rola. Fica mais sossegada, longe do barulho e da poeira. Que acha? Eu olhei para Patrícia, que estava do lado dele, e ela acenou que sim com a cabeça. É uma boa, mãe. Só temporário. Até a obra acabar. Temporário. Essa palavra me persegue até hoje. A edícula era o antigo quarto de empregada. A gente nunca teve empregada morando aqui, então virou depósito. Tinha umas caixas velhas, uma máquina de lavar quebrada, um varal de chão enferrujado. Eu concordei meio sem entender direito, porque realmente a casa estava impossível. Eles limparam o espaço, mas foi uma limpeza meia boca. Jogaram as caixas no cantinho da garagem, deram uma varrida e colocaram minha cama de solteiro lá dentro. Não tinha armário. Botaram um arara de ferro daquelas de loja de roupa. Não tinha televisão. A da sala a senhora pode ver quando quiser, mãe, a Patrícia falou. O banheiro da edícula era minúsculo. Box sem porta, só uma cortina mofada. Pia rachada. Descarga que você tinha que dar 3 vezes para funcionar. Mas eu pensei, é só por 2 meses. 2 meses viraram 3. 3 viraram 4. A obra não parava. Pelo contrário, crescia. Eles subiram um andar inteiro. Depois começaram a mexer na estrutura da frente da casa. Trocaram as janelas por umas de vidro fumê que custaram. Eu ouvi o Cláudio comentando com o mestre. 18 mil reais. Só as janelas. De onde saiu dinheiro para isso? Eu perguntei para Patrícia uma vez. A gente tinha uma reservinha, mãe. Não se preocupa. Reservinha. O apartamento deles tinha sido vendido por 350 mil. A obra estava comendo 250 mil. Sobravam 100 mil. Mas cadê esse dinheiro? Eu vi a caminhonete nova, uma Hilux prata, parada na garagem que antes era minha. 180 mil, aquele carro. Usada, mas zerada. As contas é que não fechavam, sabe? Eu comecei a perceber quando a conta de luz chegou. 687. Eu quase caí dura. Minha conta nunca passou de 180 reais. Liguei para Patrícia. Filha, essa conta de luz tá um absurdo. É a obra, mãe. Betoneira, furadeira, lâmpada de serviço ligada o dia inteiro. Depois volta ao normal. Mas não voltou. Piorou. Porque quando a obra terminou, em agosto, quase 6 meses depois do início, eles não foram embora. A casa estava outra coisa. Não vou mentir. Ficou bonita, moderna. O anexo em cima tinha 2 quartos enormes, uma suíte master com closet, banheiro com banheira de hidromassagem. A sala tinha sido toda refeita, com piso de porcelanato bege, parede com papel de parede cinza, móveis planejados brancos. A cozinha ganhou bancada de granito preto, armários até o teto, fogão cooktop, coifa de inox. Eu entrei na casa quando eles me chamaram para ver o resultado. Fiquei paralisada, não reconheci nada. Cadê o piso de taco que eu encerei a vida inteira? Cadê a parede verde água da sala que eu mesma pintei em 2010? Cadê a mesa de jantar de embuia que foi presente de casamento? A gente doou uns móveis velhos, dona Lourdes. O Cláudio falou como se fosse nada. Aquilo estava tudo carcomido. Agora sim a senhora tem uma casa de verdade. Casa de verdade. Como se a minha casa de 40 anos não fosse real. E agora eu volto para onde? Eu perguntei. Qual vai ser meu quarto? Cláudio e Patrícia se entreolharam. Eu vi a troca de olhar. Foi rápida, mas eu vi. Mãe, é que ficou tudo tão arrumadinho, né? A gente pensou, a senhora não quer continuar na edícula? Meu estômago embrulhou. Continuar? Mas era temporário. É que a gente já colocou as coisas da gente nos quartos. Patrícia falou baixinho. O Gabriel precisa de espaço para o computador dele. A Sofia tá em idade de ter o quartinho dela decorado. E a suíte master, mãe? A gente investiu tanto dinheiro. Dinheiro onde? Eu cortei. Aqui é minha casa. A escritura tá no meu nome. O IPTU tá no meu nome. Vocês investiram numa casa que não é de vocês. Cláudio deu um passo na minha direção. E pela primeira vez eu vi o homem de verdade por trás daquela máscara de genro bonzinho.
Dona Lourdes, com todo respeito, essa casa vai ser da Patrícia um dia mesmo. A gente só tá antecipando. E outra, a edícula tá confortável. A senhora tem o banheiro dela, a caminha dela. É até melhor longe de escada. Deus me livre a senhora cair subindo pro andar de cima. Eu senti raiva. Uma raiva funda que começou no estômago e subiu. Mas eu não sabia o que fazer. Nunca fui de brigar, sempre evitei confusão. E a Patrícia era minha filha. Minha única filha. Eu criei ela sozinha depois que o pai saiu quando ela tinha 3 anos. Eu paguei escola particular, curso de inglês, faculdade de enfermagem. Ela não podia me fazer isso. Ou podia? Aceitei. Que burra eu fui. Aceitei porque pensei que era uma fase, que logo eles iam perceber o absurdo e me dar meu espaço de volta. Aceitei porque eu tinha medo de perder a Patrícia, de ela se afastar de mim de vez. Mas as coisas só pioraram. Primeiro, foi o controle da casa. Cláudio trocou a fechadura da porta da frente sem me avisar. Quando eu reclamei, ele disse que era por segurança. Tem muita gente entrando e saindo, obra atrai ladrão. Mas a obra tinha acabado, e ele não me deu cópia da chave nova. Depois foi a invasão dos espaços. Eu não podia mais usar a sala de estar. A senhora com chinelo velho vai estragar o porcelanato, Dona Lourdes. Não podia mais ir na cozinha na hora que eu quisesse. A gente tá cozinhando, depois a gente leva um pratinho para a senhora. Não podia mais receber visita. A casa não tá preparada para receber estranhos, Dona Lourdes. Estranhos. Minha amiga Jandira, que mora na casa ao lado há 30 anos, virou estranha. E os gastos? Meu Deus, os gastos! A conta de luz foi para 890, a de água, que era 95, foi para 340. É o ar-condicionado dos quartos, Dona Lourdes. A senhora quer que as crianças passem calor? O IPTU continuava vindo no meu nome, mas quando eu pedi para o Cláudio rachar, ele riu. Rachar? Eu investi 250 mil reais nessa casa. Isso aí paga imposto para os próximos 20 anos. Minha aposentadoria é de 3.800 reais. Eu ainda recebo uma pensão por morte do Osvaldo de 400 reais. Total, 4.200 reais por mês. Antes, eu gastava 2.500 reais com remédio, convênio médico, 890 sozinho, mercado, contas básicas. Sobrava 1.700 reais. Dava para viver bem, com dignidade. Agora eu estava pagando luz de 890, água de 340, IPTU de 450 a cada 3 meses, e ainda fazendo mercado para a casa inteira, porque a Patrícia esquecia de comprar e eu acabava suprindo. Tudo junto, eu estava gastando 4.100 reais por mês. Faltava 100 reais. Eu estava entrando no cheque especial. Aos 68 anos, professora aposentada, entrando no cheque especial para sustentar o genro vagabundo que morava de graça na minha casa. Mas o pior não era o dinheiro, era a humilhação. Era ser tratada como empregada, como uma intrusa, como um estorvo. Foi o que aconteceu naquele domingo de fevereiro. Eu ouvi o barulho da churrasqueira sendo acesa por volta das 10 da manhã. Cheiro de carvão, música. Depois começou a chegar gente, carros parando na frente, vozes masculinas, risadas. Eu olhei pela janelinha da edícula e vi que era um monte de amigo do Cláudio, uns 6, 7 caras, cerveja gelando dentro da piscina. Aquela piscina que eu e o Osvaldo construímos para comemorar os 15 anos de casamento. Fiquei quieta. Pensei em não sair, em não incomodar. Mas eu tinha deixado uma travessa na cozinha na sexta-feira. Uma travessa de vidro refratário que minha mãe me deu quando eu casei. Eu queria de volta. Era minha. Esperei até meio-dia. Saí da edícula, atravessei o quintal. A churrasqueira ficava do lado da piscina. Os homens estavam bebendo, alguns sem camisa, encharcados. Cláudio era o rei da festa, de bermuda social e óculos escuros caros, virando uma garrafa de cerveja importada. Eu passei reto, tentando não chamar atenção, e entrei pela porta dos fundos na cozinha. A travessa estava na pia, suja, com resto de farofa grudado. Lavei rápido e saí. Mas na hora que atravessei a sala, o piso de porcelanato que eu não podia mais pisar, Cláudio entrou atrás de mim. Ô, Dona Lourdes, eu parei.
A senhora indo onde? Eu me virei, segurando a travessa. Vou voltar lá para a edícula. Só vim buscar o que é meu. Ele olhou para a travessa, depois para mim. E sorriu. Não foi um sorriso bonito. Foi cruel. Não circula aqui na frente quando eu tiver visita não, tá bom? Eu fiquei sem ar por um segundo. Como? Ele deu um passo na minha direção e segurou meu braço. Não foi forte, mas foi firme. O suficiente para me paralisar. A senhora com esse chinelo velho e cheiro de naftalina destoa do ambiente. Volta lá pro seu quartinho, depois a Patrícia leva um pratinho de carne para a senhora. Os amigos dele riram. Eu ouvi as risadas vindo da piscina. Ele falou alto de propósito. Para me humilhar na frente dos outros. Eu procurei a Patrícia com os olhos. Ela estava encostada na parede, perto da churrasqueira, de biquíni e saída de praia. Ela me viu. Nossos olhos se encontraram. Eu esperei. Esperei ela dizer alguma coisa, defender a mãe, gritar com o marido. Ela abaixou a cabeça e bebeu da latinha de cerveja dela. Eu me soltei do Cláudio. Com calma, alisei o braço onde ele tinha segurado. Senti um frio percorrer minha coluna, mas não era frio de medo. Era frio de clareza, de finalmente entender onde eu estava. A casa é minha, Cláudio. Ele riu. Aquela risada de deboche, sabe? Era, Dona Lourdes. Era. Agora quem botou o dinheiro aqui fui eu. Eu olhei para ele bem nos olhos. Não desviei. E falei baixo, só para ele ouvir. Você não tem ideia do erro que acabou de cometer. Voltei para a edícula com a travessa na mão. Sentei na cama. As mãos tremiam. Não de medo, de raiva contida. E foi aí que eu percebi. Eu tinha passado um ano inteiro aceitando migalha. Aceitando ser expulsa da minha própria casa. Aceitando ser humilhada. Porque eu tinha medo de perder o amor da minha filha. Mas será que ainda tinha amor para perder? Naquela noite, depois que a festa acabou e o último carro foi embora, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto rachado da edícula, sentindo o cheiro de mofo que subia do canto úmido da parede. Lá fora, eu ouvia o barulho da casa sendo trancada, as luzes se apagando uma por uma. E eu, ali, trancada no fundo do quintal, como um cachorro velho que ninguém quer mais por perto, mas não tem coragem de abandonar na rua. 3 da manhã eu levantei e fui até o cantinho onde eu tinha guardado minhas coisas importantes. Um baú de madeira que minha avó me deu. Abri. Tinha foto antiga, certidão de nascimento da Patrícia, o atestado de óbito do Osvaldo. E lá no fundo, dentro de uma pasta plástica amarelada, a escritura da casa, escritura definitiva. Registrada no 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, em 15 de agosto de 1985. Terreno com 250 metros quadrados localizado na Rua das Camélias, 847, Vila Prudente. Nome da proprietária: Maria de Lourdes Siqueira, viúva. CPF: o meu. Não tinha nome do Cláudio. Não tinha nome da Patrícia. Só o meu. Passei o dedo por cima daquele papel velho, com carimbo desbotado, e senti uma coisa crescer dentro de mim. Não era só raiva. Era poder. Poder que eu tinha esquecido que existia. Aquela casa era minha. O terreno era meu. Cada centímetro de chão, cada tijolo, cada registro no sistema. Meu. E o que eles tinham construído em cima do meu terreno sem minha autorização por escrito? O que eles tinham feito sem alvará, sem projeto aprovado, sem respeitar recuo lateral? Eles tinham feito uma bomba relógio. E eu tinha o estopim na mão. Na segunda-feira de manhã, em vez de fazer meu café na edícula e ficar quietinha no meu canto, eu me arrumei. Calcei uma sandália fechada, vesti uma calça jeans e uma blusa de manga comprida. Passei batom. Penteei o cabelo e prendi num coque. Me olhei no espelho rachado do banheiro da edícula e vi a mulher que eu costumava ser. Professora, mãe, dona de casa, dona da casa. Peguei a escritura, coloquei na bolsa junto com os carnês de IPTU dos últimos 3 anos, todos pagos em dia, todos no meu nome. E saí. Não avisei ninguém. Passei pela casa principal, que ainda estava de cortina fechada porque aquela gente só acordava depois das 10,
e fui até o ponto de ônibus. O 5 e 1 me levou até o centro da Vila Prudente. Desci na frente da subprefeitura. Aquele prédio cinza feio que eu já tinha ido umas 3 vezes na vida para resolver questão de buraco na rua, de lixo acumulado, essas coisas. Entrei. Tinha uma fila enorme no protocolo geral. Esperei 40 minutos até chegar minha vez. Bom dia, eu preciso denunciar uma obra irregular. A moça do balcão, cansada, me entregou um formulário. Preenche isso aqui. Endereço completo da obra, nome do responsável se souber e descrição do problema. Eu sentei num banco de plástico duro e comecei a escrever. Minha mão tremia, mas eu forcei ela a ficar firme. Obra clandestina realizada no imóvel da Rua das Camélias, 847. Construção de anexo de 2 andares sem alvará, sem projeto aprovado, sem respeito aos recuos laterais exigidos pela legislação de zoneamento. A obra foi realizada à revelia da proprietária do imóvel, que sou eu, e apresenta risco estrutural, pois sobrecarregou as fundações originais da construção. Solicito vistoria de emergência e providências cabíveis. Voltei ao balcão e entreguei o formulário. A moça leu, olhou para mim com uma cara de surpresa. A senhora é a proprietária? Sou. Tenho a escritura aqui. Ela olhou o documento, conferiu o endereço. E quem fez a obra? Meu genro, sem minha autorização por escrito. Ela fez uma cara, tipo aquela cara de quem já viu muita treta familiar e sabe que aquilo vai dar problema. A senhora tem certeza que quer fazer essa denúncia? Porque uma vez que o fiscal for lá... Tenho certeza. Ela deu um suspiro, bateu um carimbo no protocolo e me entregou uma via. Dentro de 15 dias úteis um fiscal vai fazer a vistoria. A senhora vai ser notificada. Saí de lá com o papel na mão. Protocolo número 2025-08847. A bomba estava armada, mas eu não ia esperar 15 dias de braços cruzados. Na terça-feira de manhã, eu liguei para um número que estava guardado há anos na minha agenda telefônica. Marcelo, ex-aluno meu lá de 2008, quando eu dava aula de geografia no estadual. Menino inteligente, esforçado. Passou para a engenharia civil na USP. A gente tinha se encontrado por acaso no mercado uns 2 anos atrás. Ele me deu o cartão dele. Engenheiro civil, trabalhava numa construtora grande. Dona Lourdes, que surpresa boa! Expliquei a situação. Não entrei em detalhes de família, só falei que tinha uma obra na minha casa que eu queria avaliar, ver se estava tudo certo. A senhora quer um laudo técnico? Quero, mas de forma discreta. Não precisa entrar na casa. Só olhar por fora, ver as estruturas, me dizer se está tudo dentro da lei. Ele ficou em silêncio uns segundos. Dona Lourdes, a senhora suspeita de alguma irregularidade? Suspeito de muita coisa, Marcelo, e preciso ter certeza antes de tomar providência. Ele foi na quinta-feira. Passou na rua, fingindo que estava olhando outra coisa, tirou foto discreta com o celular. Depois deu uma volta no quarteirão e olhou a estrutura pelos fundos, pelo beco que dá acesso às garagens. Ligou para mim de noite. Dona Lourdes, a senhora está sentada? Meu coração acelerou. Tô. Aquela obra é ilegal, em pelo menos 5 pontos diferentes. Primeiro, construíram no limite total do terreno, sem nenhum recuo lateral. Pela lei de zoneamento da sua região, precisa ter no mínimo 1,5 metro de cada lado. Eles encostaram no muro do vizinho. Segundo, subiram 2 andares numa estrutura que originalmente foi projetada para casa térrea. As fundações não foram reforçadas. Dá para ver rachadura na lateral do muro original. Terceiro, a taxa de ocupação do terreno está em 100%. O permitido para sua região é 50%. Quarto, não tem habite-se. Óbvio, porque nunca foi aprovado. E quinto, ele parou. Quinto o quê, Marcelo? Dona Lourdes, aquilo ali é um risco estrutural. A qualquer momento pode haver desabamento parcial. Aquela laje em cima não foi calculada por engenheiro. Aposto que foi o mestre de obras que fez no olho. Se a prefeitura for lá e constatar isso, o que acontece? Embargo imediato, multa pesada, e dependendo do grau de risco e da insanabilidade da irregularidade, pode dar ordem de demolição. Eu fechei os olhos. Respirei fundo.
Você faria um laudo para mim? Por escrito? Faço. Mas, dona Lourdes, posso te fazer uma pergunta? Pode. Quem construiu isso? Meu genro. Silêncio do outro lado da linha. Depois ele falou bem baixo. A senhora sabe que se eu te der esse laudo e a senhora usar ele, a casa vai ter que ser demolida, né? Não tem como regularizar. É impossível. A única saída é voltar ao estado original. Eu sei, Marcelo, eu sei. Demorou 3 dias. Ele me mandou o laudo por e-mail, em PDF. 12 páginas técnicas, com fotos, cálculos, normativas da ABNT, tudo certinho. Conclusão: edificação irregular e insalubre, com risco eminente de colapso estrutural, construída em desacordo com o Plano Diretor Estratégico e o Código de Obras do município. Recomendação: interdição imediata e demolição da área excedente. Imprimi o documento numa lan house perto da padaria. Voltei para casa. Guardei no baú junto com a escritura. E esperei. O fiscal da prefeitura chegou numa terça-feira, 10h17 da manhã. Eu sei a hora exata porque eu estava olhando para o relógio de pulso que o Osvaldo me deu no nosso 10º aniversário de casamento. Ele tocou a campainha. Eu estava na edícula. Ouvi o barulho lá de dentro. Escutei a Patrícia atender. Escutei a voz dela ficando nervosa. Vistoria? Mas que vistoria? Vesti uma blusa limpa e saí. Atravessei o quintal. O fiscal era um homem de uns 50 anos, careca, com prancheta e câmera. Cláudio estava no portão de bermuda e chinelo, sem camisa, aquela postura de macho alfa que ele adorava. Deve ser engano, moço. Aqui não tem obra nenhuma acontecendo. O fiscal olhou para a prancheta. Mas já teve, né? Protocolo aqui diz que foi feita a construção de anexo nos últimos 12 meses. Ah, isso. Mas foi tudo certinho, autorizado. O senhor tem o alvará? Cláudio travou. Alvará? Alvará de construção. Sem alvará, é obra clandestina. Cláudio deu aquele sorrisinho dele. Ih, rapaz, deve ter ficado com o pedreiro. Mas foi tudo certo. Pode ficar tranquilo. O fiscal não pareceu nem um pouco tranquilo. O senhor é o proprietário do imóvel? Sou, quer dizer, é da minha sogra, mas eu que investi na obra. Vai dar na mesma. Eu escolhi esse momento para aparecer. Saí de trás da churrasqueira, caminhei devagar. O fiscal me viu primeiro. A senhora é a proprietária? Cláudio se virou. Quando viu eu, a cara dele mudou. Foi tipo ver alguém perceber que caiu numa armadilha. Sou, eu falei bem clara, Maria de Lourdes Siqueira. A escritura tá no meu nome. O fiscal anotou. A senhora autorizou a construção desse anexo? Eu respirei fundo. Olhei para o Cláudio. Olhei para a Patrícia, que tinha aparecido na porta da sala. E falei, não autorizei. Não dei consentimento formal por escrito, e não sabia que era irregular até fazer minha própria investigação. Cláudio explodiu. Como assim não autorizou? A senhora deixou a gente fazer a obra. Deixar fazer e autorizar legalmente são coisas diferentes, Cláudio. O fiscal entrou no terreno. Começou a tirar foto, da lateral da casa, do anexo em cima, dos pilares. Mediu a distância do muro do vizinho com uma trena a laser. Anotava tudo. Cláudio tentou acompanhar, tentou conversar, mas o fiscal ignorou. Depois de 20 minutos, ele voltou até a gente. Olhou para mim. A senhora confirma que é a única proprietária registrada desse imóvel? Confirmo. E a obra foi feita sem seu consentimento formal e sem alvará? Foi. Ele fez mais umas anotações. Depois pegou um papel amarelo na pasta. Obra embargada por irregularidades graves. Fica proibido qualquer tipo de alteração ou continuidade na construção até análise técnica completa. A proprietária será notificada oficialmente dentro de 72 horas. Colou o papel no portão. Uma faixa amarela com o brasão da prefeitura. Obra embargada. Cláudio ficou branco. Tipo, literalmente branco. As mãos tremendo. O fiscal foi embora. Eu voltei para a edícula sem dizer uma palavra. Fechei a porta, sentei na cama e deixei eles digerirem. O grito veio 10 minutos depois. Cláudio socando a porta da edícula.
Abre essa porra, dona Lourdes, abre! Eu não abri. Você sabe o que você fez? Você denunciou a própria família. Eu continuei sentada, quieta, ouvindo. Eu investi 250 mil reais aqui. 250 mil. Patrícia tentava acalmar ele. Cláudio, para. Vamos resolver isso com calma. Calma! Sua mãe acabou com a gente. Ele socou a porta de novo. Uma vez, duas, três. Depois escutei um grito de dor. Ele tinha machucado a mão. Silêncio. Depois passos se afastando. Esperei mais 10 minutos. Abri uma fresta da porta. Não tinha ninguém. Saí. Fui até a casa da vizinha, a dona Jandira, pelo portãozinho lateral que conecta nossos quintais. Bati na porta. Ela abriu, assustada. Lourdes, que foi? Tá tudo bem? Eu ouvi grito. Posso usar seu telefone? Preciso ligar para um advogado. Jandira me fez entrar e sentar na cozinha dela. Colocou um copo d'água na minha frente com aquele jeito dela, meio apressado, mas carinhoso, sabe? A gente é amiga há mais de 30 anos. Ela viu eu chegar naquela rua quando ainda era chão de terra batida. Viu eu construir a casa tijolo por tijolo. Viu meu casamento. Viu a Patrícia crescer. Viu o Osvaldo morrer. O que tá acontecendo, Lourdes? Aquele homem tá te maltratando? Eu bebi a água toda antes de responder. Minha boca estava seca. Tá acontecendo que eu tomei uma decisão, Jandira, e agora não tem volta. Contei tudo. A reforma, a expulsão para a edícula, a humilhação no churrasco, a denúncia. Ela ficou calada o tempo todo, só balançando a cabeça, com aquela cara de quem tá vendo uma tragédia anunciada, mas não pode fazer nada. Quando terminei, ela segurou minha mão. Você fez certo. Esse homem é um abusador. Eu via ele chegando bêbado de madrugada, ouvia as brigas, via você atravessando o quintal toda encolhida como se estivesse pedindo desculpa por existir. Isso não é jeito de tratar mãe. Mas agora vai pegar fogo, Jandira. Ele investiu tudo que tinha naquela obra. Problema dele. A casa é sua. Era. A casa era minha. Eu tinha que repetir isso na minha cabeça porque às vezes eu mesma esquecia. 39 anos pagando IPTU. 40 anos morando ali. Mais 6 meses de abuso tinham me feito duvidar do óbvio. Jandira me emprestou o telefone fixo dela. Eu liguei para o único advogado que eu conhecia. Dr. Reinaldo, que tinha feito o inventário quando o Osvaldo morreu. Ele atendia num escritório pequenininho perto do metrô Vila Prudente, segundo andar de um prédio comercial velho. Ele me atendeu no mesmo dia, final da tarde. Levei todos os documentos, escritura, IPTU, carnês pagos, o protocolo da denúncia, o laudo do Marcelo. Dr. Reinaldo era um senhor de uns 70 anos, cabelo branco, óculos de leitura pendurado no pescoço por uma correntinha. Ele leu tudo em silêncio. Demorou uns 20 minutos. Quando terminou, tirou os óculos e olhou para mim. Dona Lourdes, a senhora tem ciência da gravidade da situação? Tenho. Porque o que vai acontecer agora é o seguinte: a prefeitura vai fazer uma análise técnica completa. Quando constatar que a obra é irregular e insanável, vai emitir uma notificação de demolição. O prazo para a defesa é de 15 dias. Se não houver defesa válida, ou se a defesa for negada, vem a ordem de execução. E aí, a parte irregular tem que ser demolida. E se eles não demolirem? A prefeitura demole e cobra os custos do proprietário, que no caso é a senhora. Meu estômago embrulhou. Quanto custa uma demolição dessas? Ele fez uns cálculos rápidos num bloquinho. Uns 40, 50 mil. Depende da metragem. Mas Dona Lourdes tem uma coisa importante aqui. Que coisa? A senhora é a proprietária. A demolição vai acontecer porque a senhora denunciou uma obra ilegal no seu próprio terreno. Então a senhora está no controle dessa situação. Se quiser, pode negociar. Negociar o quê? Dar um prazo para o genro demolir por conta própria. Assim a senhora não paga nada. Ele paga pedreiro, caçamba, tudo, e a senhora recupera sua casa do jeito que era. Eu olhei para ele. O senhor acha que ele vai aceitar demolir o que ele construiu? Não.
Acho que ele vai tentar de tudo, vai tentar te processar, te intimidar, te fazer desistir da denúncia. Mas a lei está do seu lado, a casa é sua, a escritura é sua. E uma obra irregular é crime contra a legislação urbana. Não tem como ele ganhar isso. Saí do escritório com uma pasta cheia de orientações e com um peso enorme no peito. Porque uma coisa é saber que você está certa. Outra coisa é ter coragem de ir até o fim. Quando cheguei em casa, já era noite. 8h30. Passei pelo portão com a faixa amarela da prefeitura e fui direto para a edícula. Tranquei a porta por dentro. Liguei a televisão pequena que eu tinha ali, um modelinho antigo de tubo, só para fazer barulho e não me sentir tão sozinha. Meia hora depois, bateram na porta. Suave. Não era o Cláudio, era a Patrícia. Mãe, abre, por favor. Eu respirei fundo. Abri. Ela estava com o rosto inchado de tanto chorar. Olheiras, cabelo preso de qualquer jeito. Entrou e sentou na beirada da cama. Mãe, pelo amor de Deus, o que a senhora fez? Eu fechei a porta e fiquei de pé, encostada na parede. Fiz o que tinha que fazer. A senhora denunciou a gente. A senhora chamou a prefeitura. Denunciei uma obra irregular no meu terreno. Não denunciei vocês. Denunciei a ilegalidade. Ela passou as mãos no rosto. Mãe, a gente investiu tudo naquela obra. Tudo. A gente vendeu nosso apartamento. A gente não tem mais nada. E por que vocês fizeram isso sem me consultar direito? Sem alvará? Sem projeto? Sem respeitar a lei? Porque a gente confiou que a senhora não ia criar problema. Porque a gente achou que a senhora ia ficar feliz de ter a família por perto. Eu senti a raiva subindo. Família por perto? Patrícia, vocês me expulsaram da minha própria casa, me enfiaram num quarto de empregada, me proibiram de circular na sala. Seu marido me humilhou na frente dos amigos dele. Isso é tratar família? Ela começou a chorar. Aquele choro desesperado, com soluço. Mãe, eu sei que o Cláudio exagerou. Eu sei, mas ele é estressado, o trabalho dele é instável, ele fica nervoso. Não é maldade. Não é maldade? Ele me chamou de velha fudida que fede a naftalina. Ela engoliu seco. Ele estava bêbado. E isso justifica? Silêncio. Eu sentei do lado dela. Peguei a mão dela. Ela estava gelada. Filha, eu te criei sozinha, desde que você tinha 3 anos. Teu pai sumiu. Nunca mais deu as caras. Nunca pagou pensão. Eu trabalhava de manhã na escola, de tarde dava aula particular. De noite vendia bolo de pote na feira. Para te dar escola boa. Para te dar roupa. Para pagar tua faculdade. Lembra? Ela acenou que sim, chorando. Eu nunca te pedi nada em troca. Nunca cobrei. Nunca joguei na tua cara. Só queria que você fosse feliz. Arrumasse um homem bom, constituísse família. Quando você apresentou o Cláudio, eu aceitei. Mesmo achando ele meio metido, meio arrogante, porque você parecia feliz. E quando vocês quiseram fazer a reforma, eu aceitei. Porque eu achei que ia ser bom para todo mundo. Eu apertei a mão dela. Mas o que aconteceu, Patrícia? O que aconteceu foi que eu fui colocada no meu lugar. O lugar de velha descartável. De mãe que já cumpriu a função e agora só atrapalha. E você deixou. Você viu e deixou. Ela soluçou. Mãe, eu não sabia o que fazer. Eu tentei conversar com ele, mas ele não me escuta. Ele é teimoso e eu tenho medo dele. Meu coração parou por um segundo. Medo? Ele te bate? Não, não bate. Mas ele grita muito, quebra coisa, me ameaça de ir embora, de me deixar sozinha com as crianças. E eu não tenho para onde ir, mãe. Meu salário não paga aluguel de um lugar decente para 3 pessoas. Eu entendi. Ela estava presa. Presa num casamento ruim, com um homem controlador, e tinha aceitado me sacrificar para manter a própria segurança. Então agora você vai ter que escolher, filha. Ela me olhou, os olhos vermelhos. Escolher o quê? Ou você fica do lado dele, sustenta a ilegalidade e enfrenta as consequências comigo. Ou você assume que errou, pede desculpa de verdade e a gente encontra uma solução juntas. Que solução, mãe? A obra já está embargada.
A obra vai ser demolida, Patrícia. Isso é inevitável. O laudo técnico que eu tenho prova que é irregular e perigosa. A prefeitura não vai recuar. Então a pergunta é: quando isso acontecer, você vai continuar casada com um homem que te trata mal e te usa? Ou você vai sair dessa? Ela ficou em silêncio, olhando para o chão. Depois levantou. Eu preciso pensar. Então pensa, mas pensa rápido, porque o tempo está acabando. Ela saiu. Eu tranquei a porta de novo. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os grilos lá fora e me perguntando se eu estava fazendo a coisa certa, se eu não estava sendo egoísta, se eu não estava destruindo a vida da minha filha e dos meus netos. Mas aí eu lembrei da cara do Cláudio quando ele me segurou pelo braço. Lembrei da risada dos amigos dele. Lembrei de dormir naquele quarto úmido enquanto eles faziam festa na minha piscina. E eu soube que não tinha volta. A notificação oficial da prefeitura chegou numa sexta-feira. Envelope pardo, lacre oficial. Eu que abri. Estava endereçado a mim, afinal. 3 páginas de texto técnico, mas o resumo era simples. Edificação irregular em área non aedificandi. Taxa de ocupação excedente. Ausência de recuos obrigatórios. Risco estrutural constatado. Prazo de 15 dias corridos para a apresentação de defesa ou plano de adequação. Na ausência de medidas sanáveis, será emitida ordem de demolição da área excedente. Área excedente. O anexo inteiro. Os 2 quartos de cima, a suíte master, o banheiro de hidromassagem, a ampliação da sala, da cozinha. Tudo. Cláudio arrancou o papel da minha mão quando viu. Leu aquilo e ficou transtornado. Começou a andar de um lado para o outro na sala, passando a mão no cabelo, suando. Isso não pode estar acontecendo? Não pode. Patrícia estava sentada no sofá novo, abraçada com a Sofia. O Gabriel tinha ido para a escola. A menina perguntou: Mamãe, a gente vai ter que sair daqui? Patrícia não respondeu. Só apertou a filha mais forte. Cláudio se virou para mim. E pela primeira vez desde que tudo começou, ele tentou outra estratégia. Ele tentou ser humano. Dona Lourdes, eu sei que eu exagerei. Eu sei que eu tratei a senhora mal. Mas, pelo amor de Deus, a gente pode conversar? A gente pode resolver isso? Eu cruzei os braços. Resolver como? A gente pode pagar para regularizar. Eu posso contratar um engenheiro, fazer um projeto retroativo, pagar as multas. Só precisa que a senhora retire a denúncia. Não dá para regularizar, Cláudio. A obra excede a metragem permitida. Não tem como consertar isso. Só demolindo. Ele respirou fundo. Apertou os punhos. Então me dá um tempo. Deixa eu vender alguma coisa, juntar dinheiro, alugar um lugar pra gente. Só não deixa eles derrubarem agora. E enquanto isso, eu continuo morando na edícula? Ele não respondeu. É isso, né? Vocês querem mais tempo para se organizar, mas eu continuo no fundo do quintal. Continuo pagando conta de luz de 890, conta de água de 340, mercado para 5 pessoas. Continuo sendo a empregada da minha própria casa. Não é assim, Dona Lourdes. É exatamente assim. Eu levantei a voz. Primeira vez que eu gritava com ele. Vocês tiveram 1 ano inteiro para me tratar com respeito. 1 ano. E o que eu recebi? Humilhação, desprezo, eu virei um estorvo, um móvel velho que ninguém quer, mas não tem coragem de jogar fora. Patrícia começou a chorar. Sofia também. O clima ficou pesado. Cláudio mudou de tática de novo. Agora veio a ameaça. A senhora sabe que se essa obra for demolida, eu vou processar a senhora, né? Por danos morais, por prejuízo material. Eu vou atrás de cada centavo que eu investi aqui. Eu dei um passo na direção dele. Olhei bem nos olhos dele. Processa, vai lá. Processa a dona do terreno porque você construiu de forma irregular, sem autorização dela. Vamos ver o que o juiz vai falar. Ele travou. Percebeu que não tinha argumento. Vocês têm 15 dias para apresentar defesa, eu continuei. Mas eu já sei que não existe defesa válida. O laudo técnico que eu tenho prova que a obra é insanável. Então o que vai acontecer é o seguinte: daqui a 15 dias, se vocês não fizerem nada, vem a ordem de demolição. E aí, vocês vão ter que sair.
Sair para onde? Patrícia gritou. A gente não tem dinheiro. O dinheiro do apartamento foi todo para a obra. Problema de vocês. Deviam ter pensado nisso antes. Patrícia se levantou, colocou Sofia no sofá e veio para cima de mim. Eu achei que ela ia me bater, mas ela parou a 1 palmo de distância e falou com a voz tremendo. A senhora tá feliz, mãe? Tá feliz de ver a gente se ferrar? De ver seus netos sem teto? Aquilo doeu. Doeu muito, porque eu amo aquelas crianças, mas eu não podia recuar. Eu não quero ver ninguém se ferrar, eu só quero minha casa de volta, minha dignidade de volta, minha vida de volta. Sua vida? Patrícia riu. Um riso amargo, sabe? Que vida, mãe? A senhora mora sozinha, não tem amigo, não sai de casa. A gente veio morar aqui justamente para a senhora não ficar abandonada. Abandonada? Eu senti a voz falhar. Eu prefiro ficar sozinha e com dignidade do que acompanhada e humilhada. Saí dali, voltei para a edícula, tranquei a porta e chorei. Chorei muito, porque a verdade é que dói, sabe? Dói perceber que sua filha te vê como um peso, que ela justifica o abuso dizendo que foi por caridade, como se morar comigo fosse um favor que ela estava me fazendo. Os 15 dias passaram devagar. Durante esse tempo, Cláudio tentou de tudo. Contratou um advogado vagabundo que entrou com um pedido de suspensão da ordem de demolição, alegando que ele era possuidor de boa-fé. Foi negado em 48 horas. O juiz escreveu na decisão uma frase que eu guardei. Não há boa-fé em edificação clandestina realizada à revelia da legítima proprietária do imóvel. Ele tentou subornar o fiscal. Não deu certo. Tentou conseguir um alvará retroativo através de um despachante. Descobriu que era impossível. A obra estava em área que não podia ser construída. Ponto final. No 10º dia, ele sumiu. Pegou a caminhonete e foi embora. Passou 2 dias fora. Patrícia ficou desesperada, ligando, mandando mensagem. Ele não respondia. Quando voltou, estava acabado. Olheiras, barba por fazer, cheirando a cigarro e cerveja. Tinha ido para a casa do irmão em Guarulhos tentar pedir dinheiro emprestado. O irmão negou. No 15º dia, a ordem de demolição chegou. Mesma coisa, envelope pardo, lacre oficial. Fica determinada a demolição compulsória da edificação irregular localizada no imóvel da Rua das Camélias, 847, Vila Prudente. Prazo para desocupação voluntária, 10 dias corridos. Após esse prazo, a municipalidade procederá com a execução forçada. 10 dias. Eles tinham 10 dias para sair. Cláudio leu aquilo e sentou no chão da sala. Literalmente sentou no chão, de costas encostadas na parede, e ficou olhando para o nada. Patrícia tentou falar com ele, mas ele não respondia. Estava em choque. À noite, eu ouvi a briga. Uma briga feia, violenta. Cláudio gritando que a culpa era da Patrícia por ter sugerido a reforma. Patrícia gritando que a culpa era dele por não ter feito as coisas direito. Barulho de coisa quebrando. Sofia e Gabriel chorando. Eu quase liguei para a polícia. Quase. Mas aí o barulho parou. E eu ouvi uma porta batendo. Passos pesados. A caminhonete ligando e saindo em disparada. Cláudio foi embora de novo. Dessa vez para não voltar tão cedo. Na manhã seguinte, Patrícia apareceu na edícula. Ela estava destruída. Cabelo desgrenhado, roupa amarrotada, cara de quem não dormiu. Sentou na cama do meu lado e ficou em silêncio por uns 5 minutos. Depois ela falou, bem baixinho. Ele foi embora. Disse que não aguenta mais, que vai tentar a vida em outro lugar. E você? Eu não sei, mãe. Eu não sei o que fazer. Eu peguei a mão dela. Você pode ficar. Ela me olhou surpresa. Como assim? Depois da demolição, a casa volta a ser como era, com os quartos originais. Você e as crianças podem ficar num quarto. Eu fico no meu. A gente divide as despesas, mas tem condições. Que condições? Primeira, você paga metade de todas as contas. Luz, água, IPTU, mercado, metade. Não nego 1 centavo a mais. Segunda, você respeita que essa é minha casa. Não muda nada sem me consultar. Não convida gente sem avisar.
Não toma decisão sobre reformas ou mudanças sem minha autorização por escrito. Terceira, o nome do Cláudio não é mais mencionado nessa casa. Se você voltar com ele, vocês vão ter que morar em outro lugar. Ela ficou em silêncio. Depois acenou que sim. Eu aceito. E outra coisa, Patrícia. Quê? Eu mudei meu testamento. A casa vai ficar para você sim, mas com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade. Você não pode vender. Não pode dar como garantia de dívida. Não pode hipotecar. Ela fica para você e para os meus netos. Mas ninguém mais vai tirar essa casa de mim enquanto eu estiver viva. Entendeu? Ela começou a chorar. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito por tudo. Eu também sinto. Sinto que a gente perdeu tempo. Sinto que você deixou um homem ruim te manipular, mas agora é recomeçar. Ela me abraçou. Pela primeira vez em meses, eu senti que era um abraço de verdade. Não aquele abraço protocolo de "Oi mãe, tudo bem?" Era um abraço de quem está pedindo socorro. A demolição foi marcada para uma terça-feira, dia 17 de setembro. 6 meses depois daquele churrasco maldito, chegou uma equipe da prefeitura, 5 homens com marreta, picareta, caminhão com caçamba. O encarregado me procurou primeiro. A senhora é a proprietária? Sou. A senhora confirma a ordem de demolição? Confirmo. Ele olhou meio sem graça para mim. A senhora sabe que vai fazer muito barulho, né? E muita poeira. Se a senhora quiser sair por umas horas... Eu vou sair. Vou ficar na casa da vizinha. Mas antes eu quero ver. Eles começaram pelo anexo de cima. Quebraram as janelas de vidro fumê primeiro. Aquelas janelas caríssimas que o Cláudio tanto se orgulhava. Cada marretada fazia um barulho de explosão. Cacos de vidro caindo no chão. Depois foram para as paredes. Quebraram o porcelanato, os azulejos do banheiro, arrancaram a banheira de hidromassagem, tudo virando entulho. Eu assisti por uns 20 minutos. Depois fui para a casa da Jandira. Ela me fez café, me deu bolo e a gente ficou conversando enquanto ouvia o barulho da demolição ao lado. Você tá bem? Ela perguntou. Tô? Acho que sim. É estranho, sabe? É como ver uma cirurgia. Dói, mas é necessário. A demolição durou 3 dias. No primeiro dia, derrubaram o anexo de cima inteiro. No segundo dia, foram na ampliação da cozinha e da sala, tirando o porcelanato, os móveis planejados, devolvendo as paredes originais. No terceiro dia, limparam o entulho, nivelaram o que sobrou e tamparam os buracos da laje original que tinham sido abertos. Quando terminaram, a casa tinha voltado a ser como era. Pequena, simples, meio destruída, precisando de pintura e reparo. Mas era minha de novo. Patrícia, Sofia e Gabriel ficaram na casa da Jandira comigo durante os 3 dias. No terceiro dia à noite, depois que a equipe foi embora, a gente voltou. Entramos juntas. A casa estava silenciosa. Cheirava a cimento fresco e poeira. Os quartos estavam vazios, porque os móveis novos tinham ido para o lixo junto com o entulho. Sobraram só as coisas antigas. O sofá de chenille marrom, a mesa de embuia, a cama de casal do meu quarto que eu dividia com o Osvaldo. Sofia segurou minha mão. Vó, a casa ficou feia. Eu me abaixei e olhei nos olhos dela. Ficou, mas a gente vai arrumar, devagar, com calma, e vai ficar bonita de novo. A casa vai ser sua de novo? Sempre foi minha, meu amor. Eu só tinha esquecido. Naquela noite, Patrícia montou colchões improvisados no quarto dela e das crianças. Eu dormi no meu quarto, na minha cama, nos meus lençóis, olhando para o meu teto. E pela primeira vez em 6 meses, eu consegui dormir a noite toda. Os primeiros dias depois da demolição foram estranhos, sabe? A casa estava silenciosa demais. Não tinha mais o barulho do ar-condicionado ligado o dia inteiro, nem a TV gigante da sala em volume alto, nem o Cláudio falando alto no celular fechando negócio que nunca fechava. Era só a gente. Eu, a Patrícia, o Gabriel e a Sofia. A primeira coisa que eu fiz foi sentar com a Patrícia na mesa da cozinha, aquela mesma mesa de fórmica amarela que eu tenho desde 1987, e colocar todas as contas em cima. Literalmente todas. Luz, água,
IPTU, internet, gás, mercado. Peguei uma calculadora velha e comecei a somar. Ó, filha, a conta de luz antes da demolição estava 890. Agora, sem ar-condicionado, sem chuveiro elétrico de 2 andares, deve voltar pro normal. Uns 250. A gente racha. Cada uma paga 125 horas. Patrícia anotava tudo num caderninho. Água, mesma coisa. Tava a 340, deve voltar para 120, 150. Cada uma paga 75. E o IPTU? Ela perguntou. IPTU é 1.800 horas por ano. Dividido por 12 dá 150 horas por mês. Cada uma põe 75. Ela fez as contas. Mãe, vai dar uns 800 horas por mês de contas básicas, fora mercado. Mercado a gente divide também. Você ganha 4.500 reais de salário líquido, né? Isso. Então você consegue pagar sua parte e sobra ainda para você guardar um dinheiro. Ela ficou em silêncio, mordendo a ponta da caneta. Depois falou. Mãe, o Cláudio levou o carro. A caminhonete estava no nome dele. Eu vou ter que ir de ônibus para o trabalho de novo. E qual o problema? Nenhum. É que eu tinha me acostumado com o conforto, sabe? Eu segurei a mão dela. Patrícia, conforto que vem de abuso não é conforto, é ilusão. Você estava morando numa casa bonita, mas era em cima da humilhação da sua mãe. Valeu a pena? Ela balançou a cabeça que não, os olhos enchendo de lágrima. Então agora a gente reconstrói. Do jeito certo, com dignidade. A segunda coisa que eu fiz foi ir até o banco. Tinha aquela poupança secreta que eu guardava há anos. 45 mil. Dinheiro de 13º salário, de férias vendidas, de horas extras que eu fiz quando ainda dava aula. Dinheiro que o Cláudio nunca soube que existia, graças a Deus. Conversei com o gerente, um rapaz novo, uns 30 e poucos anos, que me atendeu com educação. Dona Lourdes, a senhora quer fazer o que com esse valor? Quero reformar minha casa, pintura, trocar umas portas, consertar infiltração, nada de luxo, só deixar habitável de novo. Ele fez uns cálculos. A senhora pode pegar um empréstimo consignado se quiser, a juros baixos. Não quero dívida, vou usar meu dinheiro mesmo, mas quero que o senhor me ajude a fazer um orçamento realista. Ele me indicou um pessoal de confiança. Pedreiro, pintor, eletricista, gente simples, que cobrava preço justo. Fechei tudo por 28 mil reais. Pintura completa da casa, troca das portas que tinham sido danificadas na demolição, conserto de infiltração na parede da edícula, revisão elétrica, troca de torneiras velhas. O básico. A obra começou numa segunda-feira de outubro. Dessa vez era diferente. Era eu quem mandava. Era eu quem escolhia a cor da parede, o modelo da porta, onde ia cada tomada. E sabe o que eu escolhi? Simplicidade. Parede branca na sala e nos quartos. Azul clarinho na cozinha. Portas de madeira simples, sem frescura. Piso? Deixei o taco original que ainda estava bom, só lixei e envernizei de novo. O pedreiro, seu Valdir, um senhor de uns 60 anos com mão de fada para acabamento, olhou para mim no primeiro dia e perguntou: A senhora tem certeza que não quer fazer nada mais moderno, dona Lourdes? Um porcelanato, uma parede com textura? Tenho certeza, seu Valdir. Quero minha casa do jeito que sempre foi. Simples, limpa e minha. Ele sorriu. Entendi. A senhora é sábia. Enquanto a casa estava sendo reformada, eu comecei a arrumar a edícula para virar meu ateliê. Aquele tinha sido o acordo. A Patrícia e as crianças ficavam nos quartos da casa principal. Eu continuava no meu quarto de sempre. E a edícula, que tinha sido minha prisão, ia virar meu espaço de liberdade. Eu sempre gostei de costura. Aprendi com minha avó quando eu era criança. Durante os anos que eu trabalhei como professora, eu costurava à noite para complementar a renda. Fazia conserto de roupa, ajuste de bainha, barra de calça, essas coisas. Depois que me aposentei, parei. Não tinha mais tempo, não tinha mais espaço, não tinha mais cabeça. Mas agora eu queria voltar. Comprei uma máquina de costura usada por 800 reais. Nada de luxo, mas funcionava bem.
Comprei uma mesinha, uma cadeira confortável, uns nichos na parede para organizar linha e tecido. Pintei a edícula de amarelo claro, uma cor alegre. Coloquei cortina na janela, consertei o banheiro, troquei o chuveiro. Transformei aquele espaço que tinha sido meu inferno em meu cantinho. No dia que terminei, sentei na cadeira do ateliê e olhei em volta. Tinha um varal com retalhos coloridos pendurados, tinha a máquina de costura em cima da mesa, pronta para uso. Tinha luz natural entrando pela janela. E eu senti uma paz que não sentia há muito tempo. Jandira veio me visitar naquele dia. Ficou olhando tudo, admirada. Lourdes, ficou lindo! Você vai trabalhar aqui? Vou fazer concertos, pequenos ajustes, nada muito pesado, só para me manter ocupada e fazer um dinheirinho extra. Posso ser sua primeira cliente? Eu ri. Claro que pode. Ela me trouxe 3 calças para fazer barra. Cobrei 15 reais cada, 45 uns. Dinheiro meu, ganho com meu trabalho, no meu espaço. Parecia pouco, mas significava muito. Enquanto isso, a vida dentro da casa também estava mudando. Patrícia começou a trabalhar dobrado, pegando plantão extra no hospital para juntar dinheiro. Ela estava determinada a se reerguer. Eu via ela saindo de manhã cedo, voltando de noite, cansada, mas firme. As crianças também estavam se adaptando. Gabriel, o mais velho, teve uma conversa comigo uma noite. Ele veio até a cozinha, onde eu estava fazendo chá. Vó, posso perguntar uma coisa? Claro, meu filho. Por que a senhora fez aquilo? Por que a senhora mandou derrubar a casa? Eu desliguei o fogo, sentei na mesa e puxei uma cadeira para ele sentar do meu lado. Gabriel, você tem quantos anos? 14. 14, já tá virando homem. Então vou te falar a verdade. Eu mandei derrubar porque aquela obra não era legal. Teu pai construiu sem permissão, sem respeitar a lei. E mais importante, ele me tratou muito mal. Me tirou do meu lugar, me colocou como se eu fosse um estorvo. E eu não podia aceitar isso. Ele ficou em silêncio, processando. Mas a gente perdeu tudo por causa disso. Vocês perderam uma casa bonita, é verdade, mas ganharam dignidade. Tua mãe está aprendendo a andar com as próprias pernas. E você e tua irmã estão aprendendo uma lição importante. Nunca construa tua vida em cima da humilhação de outra pessoa, porque uma hora a conta chega. Ele olhou para mim com aqueles olhos fundos de adolescente que pensa demais. O senhor acha que meu pai vai voltar? Não sei, Gabriel. Sinceramente, não sei. Mas se voltar, não vai ser aqui. A senhora odeia ele? Eu respirei fundo. Não, meu amor. Eu não odeio. Eu só não aceito mais ser tratada daquele jeito. E tua mãe também não devia aceitar. Ele acenou que sim e foi pro quarto. Mas eu vi que ele tinha entendido. Sofia era mais nova, só 8 anos, e ela reagiu de um jeito diferente. Ela ficou mais grudenta comigo. Todo dia depois da escola, ela vinha pro ateliê, sentava num banquinho que eu comprei para ela e ficava me olhando costurar. Vó, me ensina? Ensinar o quê, meu bem? A costurar, igual você. Eu ensinei. Comecei com coisas simples, enfiar linha na agulha, fazer ponto reto num retalho. Ela adorava. Ficava horas ali, concentrada, a língua para fora de tanta atenção. E eu percebi que aquele era nosso momento. Nosso tempo de vó e neta, sem interferência, sem tensão. Um dia ela me perguntou, Vó, meu pai era ruim? Meu coração apertou. Por que você pergunta isso? Porque ele gritava muito com a mamãe. E com a senhora também. Eu ouvia. Eu parei de costurar e olhei para ela. Teu pai não é ruim, Sofia. Ele fez escolhas ruins. Tratou as pessoas mal. E quando a gente faz isso, perde o direito de ficar perto delas. Ele vai voltar? Não sei, meu amor. Eu não quero que ele volte. Aquilo me partiu. Uma criança de 8 anos com medo do próprio pai. Eu abracei ela. Não se preocupa. Aqui você tá segura. Tua avó não deixa ninguém te machucar. Em novembro, 3 meses depois da demolição, a casa estava pronta. As paredes branquinhas, as portas novas, o taco brilhando. Eu comprei umas almofadas coloridas para o sofá, umas plantas para a sala,
Um tapete simples, mas bonitinho para a área de entrada. A casa tinha voltado a ser um lar. Patrícia organizou um almoço de domingo para comemorar. Só nós 4. Ela fez arroz, feijão, bife acebolado, batata frita, salada, comida simples, gostosa, feita com carinho. A gente sentou na mesa, naquela mesa de embuia que tinha sobrevivido a tudo, e comemos juntas. No meio do almoço, Patrícia levantou o copo de suco. Quero fazer um brinde. Gabriel e Sofia levantaram também. Eu levantei o meu. Quero brindar a avó, que teve coragem de fazer o que eu não tive, que defendeu a dignidade dela quando todo mundo esperava que ela abaixasse a cabeça. Mãe, eu te admiro, e eu te amo, e eu sinto muito por tudo. Eu senti as lágrimas vindo, mas segurei. Eu também te amo, filha, e a gente vai ficar bem, os 4. Batemos os copos, e foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Mas a paz durou pouco. Uma noite de dezembro, eu estava no ateliê terminando um vestido de festa que uma cliente tinha encomendado, quando ouvi barulho do lado de fora. Barulho de carro. Porteira abrindo. Passos. Olhei pela janela e gelei. Era o Cláudio. Ele estava diferente. Magro, barbudo, com olheiras fundas, a roupa surrada, ele bateu na porta da frente. Patrícia atendeu. Eu conseguia ouvir tudo da edícula. Patrícia, abre, preciso falar com você. Cláudio, você não pode estar aqui. Sou teu marido, pai dos teus filhos, deixa eu entrar. Não. Patrícia, pelo amor de Deus, eu não tenho para onde ir. Eu saí do ateliê e atravessei o quintal. Cheguei até a porta. Cláudio me viu e fez uma cara de surpresa misturada com raiva. Dona Lourdes? Cláudio, você não é bem-vindo aqui. Eu vim falar com minha mulher, não com a senhora. Sua mulher mora na minha casa, então você fala comigo primeiro. Ele deu um passo para frente, mas não foi agressivo. Tava mais para desesperado. Dona Lourdes, eu sei que eu errei. Eu sei que eu tratei a senhora mal. Mas eu perdi tudo. Eu não tenho emprego, não tenho casa, não tenho dinheiro. Tô morando de favor na casa do meu irmão e ele vai me mandar embora. Eu só preciso de uma ajuda. Que tipo de ajuda? Deixa eu ficar aqui uns tempos, só até eu me reerguer. Eu dei uma risada seca. Você quer voltar para casa que você tentou roubar de mim? Não tentei roubar. Eu investi aqui, investi dinheiro de verdade. Investiu irregularmente, construiu sem permissão. E, mais importante, me tratou como lixo. Então não, Cláudio, você não vai ficar aqui nem um dia. Ele olhou para Patrícia. Patrícia, fala alguma coisa. Ela respirou fundo. E pela primeira vez, eu vi minha filha ter coragem. Cláudio, a minha mãe tá certa. Você não pode ficar aqui. E eu não quero mais tentar. Não quero mais esse casamento. Ele arregalou os olhos. Como assim não quer mais? Eu cansei. Cansei de ser controlada. Cansei de ter medo. Cansei de ver você desrespeitar minha mãe. A gente terminou, Cláudio. Eu vou entrar com pedido de divórcio. Ele ficou paralisado. Depois, a raiva voltou. Você tá me abandonando? Agora que eu tô no fundo do poço? Você me abandonou primeiro, quando sumiu depois da demolição, quando me deixou sozinha com as crianças e sem dinheiro. Então sim, acabou. Cláudio olhou para mim, para os dois, e eu vi o momento em que ele perdeu. Não tinha mais cartada, não tinha mais argumento. Ele tinha queimado todas as pontes. Vocês vão se arrepender, ele falou, a voz tremendo. Não, Cláudio, nós já nos arrependemos de ter confiado em você. Ele deu meia volta e saiu. A caminhonete velha arrancou fazendo barulho. E eu sabia que aquela era a última vez que a gente ia ver ele por muito tempo. Patrícia encostou na parede e começou a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio. Eu consegui, mãe, eu consegui. Conseguiu, filha, conseguiu. As semanas seguintes foram difíceis. Patrícia entrou com o pedido de divórcio. Cláudio não contestou. Não tinha dinheiro para advogado, não tinha patrimônio para dividir. Ele simplesmente assinou os papéis e sumiu. Voltou para a cidade natal dele, lá no interior de Minas, morar com a mãe. As crianças sentiram, principalmente o Gabriel. Ele ficou mais quieto, mais fechado.
Até que uma noite ele sentou comigo no sofá e desabafou. Vó, eu tenho raiva do meu pai. Por quê? Porque ele podia ter sido legal. Ele podia ter tratado a senhora bem, ter tratado minha mãe bem. A gente podia ter sido uma família feliz, mas ele escolheu ser escroto. Eu segurei a mão dele. Gabriel, teu pai tem problema. Problema de caráter, de insegurança, de orgulho. Mas isso não é culpa tua, nem tua responsabilidade consertar. Eu tenho medo de ser igual a ele. Você não vai ser. Sabe por quê? Porque você está prestando atenção. Você está vendo o que não fazer. E isso já te torna diferente. Ele encostou a cabeça no meu ombro. Obrigado, vó. De nada, meu amor. Em janeiro, 6 meses depois da demolição, a vida tinha encontrado um ritmo. Patrícia trabalhava, pagava as contas dela direitinho, juntava dinheiro. As crianças estavam bem na escola. Eu estava com o ateliê funcionando, com clientela fixa. Nada muito grande, mas o suficiente para me dar propósito. A casa estava em paz. Não tinha grito, não tinha tensão, não tinha medo. Era só a gente vivendo. Simples, mas feliz. Uma tarde, enquanto eu estava regando as plantas do quintal, a Jandira me chamou do muro. Lourdes, vem cá! Fui até lá. Ela estava com um sorriso enorme no rosto. Você viu? A casa do Cláudio. Quer dizer, sua casa. Tá no jornal do bairro. Como assim no jornal? Ela me mostrou. Era uma matéria pequena, mas estava lá. Proprietária denuncia obra irregular e recupera imóvel. Caso serve de exemplo na luta contra construções clandestinas. Eu li aquilo e senti um orgulho estranho. Não era orgulho de ter destruído, era orgulho de ter resistido. Você virou exemplo, Lourdes. Eu só fiz o que tinha que fazer. E muita gente não faz. Muita gente abaixa a cabeça e aceita. Você não aceitou. Eu guardei o jornal. E naquela noite, antes de dormir, eu olhei pela janela do meu quarto. O quintal estava escuro, mas eu conseguia ver a silhueta da edícula lá no fundo, com a luzinha amarela acesa. Aquele lugar que tinha sido minha prisão agora, era meu refúgio. E essa casa que eu quase perdi, era minha de novo. De verdade dessa vez. Com escritura, com IPTU em dia, com respeito. Deitei na minha cama, nos meus lençóis, no meu travesseiro, e dormi em paz. 1 ano. Faz 1 ano hoje desde aquele domingo maldito do churrasco. Eu sei porque marquei no calendário. Não para celebrar, mas para lembrar. Para nunca mais esquecer do que acontece quando a gente deixa os outros pisarem na nossa dignidade. Tô sentada aqui no ateliê, terminando uma saia que a dona Carmen encomendou para a festa de casamento da filha. A máquina de costura faz aquele barulhinho gostoso, ritmado, que me acalma. Lá fora consigo ouvir a Sofia brincando no quintal com a cachorrinha que a Patrícia trouxe no mês passado. Uma vira-lata caramelo que a gente chamou de Mel. Gabriel tá no quarto dele estudando para a prova de matemática. E a Patrícia deve estar chegando do trabalho daqui a pouco. A vida ficou simples. Mas simples do jeito bom, sabe? As contas fecham agora. No final de cada mês, eu e a Patrícia sentamos na mesa da cozinha e fazemos as contas juntas. Luz deu 189 pad esse mês. Cada uma pagou 93.050. Água veio 142, rachamos 71 as cada. IPTU mensal 150, cada uma 75. Mercado ficou em 680, dividimos 340 cada. Internet 89, metade cada. Total, cada uma gasta uns 620 por mês com a casa. Eu, com minha aposentadoria de 4.200, gasto 620 hours de casa, mais uns 900 de remédio e convênio, mais 300 hours de gastos pessoais. Sobra 2.380. Tô guardando. Já juntei 28.000 hours de novo, recompondo aquela poupança que eu tinha usado na reforma. A Patrícia, com o salário dela de 4.500, gasta 620 de casa, mais uns 800 hours com as crianças. Roupa, material escolar, lanche, mais uns 400 hours de gastos dela. Sobra 2.680. Ela também tá guardando. Já tem 18.000 hours na conta. Tá juntando para comprar um carro popular usado, daqueles econômicos, para facilitar a vida dela. O ateliê me dá uns 800 a 1.200 hours por mês. Nada de luxo, mas é dinheiro extra.
E mais importante, é propósito. É acordar de manhã sabendo que eu tenho uma função, que eu ainda sirvo para alguma coisa. A clientela cresceu. Começou com a Jandira, depois veio a Carmen, a Neuza, a Rosângela. Agora tem uma listinha de espera. Eu atendo 3, 4 clientes por semana. Barra de calça, ajuste de vestido, conserto de zíper. Coisa simples. Cobro entre 15 e 50, dependendo do serviço. Semana passada, uma moça jovem apareceu aqui. Devia ter uns 25 anos, bonita, bem vestida. Ela bateu no portão e perguntou se era ali que fazia conserto de roupa. É sim. Entra, minha filha. Vim, ela entrou, olhou em volta, viu o ateliê nos fundos. Nossa, que lugar gostoso! Me entregou um vestido de festa. Preciso ajustar aqui na cintura e fazer a barra. A senhora consegue para sexta-feira? Consigo. Ela me perguntou quanto era. Eu disse 45 ares. Ela achou barato. A senhora tem certeza? Eu pago mais se precisar. Não precisa. É preço justo. Ela sorriu. A senhora é a dona Lourdes, né? A que derrubou a casa do genro. Eu gelei. Como você sabe disso? Minha tia mora aqui no bairro. Ela contou. Disse que a senhora é um exemplo, que enfrentou o abuso e recuperou o que era seu. Eu fiquei sem graça. Ah, eu só fiz o que tinha que fazer. Não, senhora. A maioria não faz. A maioria abaixa a cabeça. Eu mesma tô num relacionamento complicado, meu namorado me controla, me diminui. E quando eu ouvi sua história, eu pensei, se ela conseguiu, eu também consigo. Aquilo mexeu comigo. Depois que ela saiu, eu fiquei pensando, será que minha história realmente estava inspirando outras pessoas? Será que tinha valido a pena toda aquela dor? Eu acho que sim. A Patrícia mudou muito nesse 1 ano. Ela engordou uns 3 quilos, mas é aquele peso saudável, sabe? Peso de quem tá comendo direito, dormindo bem, sem estresse. O rosto dela tá mais bonito, mais descansado. Ela sorri mais. Ri das bobagens das crianças. Canta enquanto cozinha. Um dia eu perguntei para ela, filha, você tá feliz? Ela pensou um pouco antes de responder. Tô, mãe. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô feliz. É uma felicidade diferente, sabe? Não é aquela empolgação de coisa nova, de reforma bonita, de carro importado. É uma felicidade tranquila, de saber que eu durmo segura, que ninguém vai me humilhar no café da manhã, que eu ganho meu dinheiro e decido como gastar. Você sente falta dele? Do Cláudio? Ela balançou a cabeça. Não, eu sinto falta da ideia dele, do que eu achei que ele era quando a gente se conheceu. Mas da pessoa real? Não, nem um pouco. E se ele voltar? Não vai adiantar, mãe. Eu aprendi. Aprendi que amor sem respeito não é amor, e que a gente não precisa aceitar migalha só para não ficar sozinha. O divórcio saiu em agosto. Cláudio assinou tudo sem contestar. Não tinha dinheiro para advogado, não tinha patrimônio para brigar. A única coisa que ele pediu foi direito de visita para os filhos. Patrícia concordou, mas com condições. As visitas seriam na casa da mãe dele, em Minas, e só se ele tivesse sóbrio e com horário marcado. Até agora, ele visitou 2 vezes. Na primeira, em setembro, ele veio de ônibus, ficou um dia, levou as crianças para comer pastel na feira. Ficou meio constrangido, não sabia o que falar. Gabriel mal olhou para ele. Sofia foi educada, mas distante. Quando ele foi embora, as crianças voltaram para casa aliviadas. Na segunda visita, em novembro, foi um pouco melhor. Ele trouxe presente. Um videogame usado para o Gabriel, uma boneca para Sofia. Eles aceitaram, mas sem aquela empolgação que criança costuma ter. Era mais tipo, obrigado, pai, e pronto. Patrícia me contou que ele está trabalhando numa loja de material de construção lá em Minas. Ganha um salário mínimo e pouco, R$ 1.400. Mora com a mãe. Não tem carro, não tem nada. A vida dele desmoronou literalmente junto com aquele anexo. Eu não sinto pena. Eu sei que isso pode parecer duro, mas eu não sinto. Porque ele teve escolha. Ele podia ter me tratado bem, podia ter respeitado, podia ter feito as coisas direito, mas escolheu o caminho da ganância, do abuso,
da arrogância, e pagou o preço. As crianças se adaptaram bem. O Gabriel, no começo, teve uns momentos difíceis. Ficou revoltado com tudo, tirava nota baixa na escola, respondia mal. Mas a Patrícia colocou ele na terapia. Um psicólogo da rede pública que atende de graça. Depois de 3 meses de sessão, ele melhorou muito. Outro dia, ele estava aqui no ateliê comigo, me ajudando a organizar os carretéis de linha por cor. Do nada ele falou: "Vó, a psicóloga me perguntou se eu tinha raiva da senhora." Meu coração apertou. "E você tem?" No começo eu tive. Quando a casa foi demolida, eu achei que a culpa era da senhora, que a senhora tinha destruído nossa família. E agora? Agora eu entendo. A senhora não destruiu nada. Meu pai que destruiu. Ele que construiu tudo errado. A senhora só arrumou a bagunça dele. Eu abracei aquele menino e chorei. Chorei de alívio, de orgulho, de amor. A Sofia, mais nova, lidou melhor. Criança pequena se adapta mais rápido. Ela adora a Mel, adora brincar no quintal, adora vir aqui no ateliê me ajudar. Ela aprendeu a fazer pontos simples e agora está bordando uma toalhinha de mão dela. Toda torta, mas cheia de capricho. Ela me perguntou uma vez: "Vó, a gente é pobre agora?" "Por que você acha isso?" "Porque a gente não tem mais aqueles quartos bonitos, aquela TV grande, aquela piscina." Eu agachei na altura dela. "Sofia, a gente nunca foi rico. Aquilo tudo era ilusão, era bonito, mas era construído em cima de coisa errada. Agora a gente tem o que é nosso de verdade, e isso vale mais." "Mas a piscina era legal." Eu ri. Era. Mas sabe o que é mais legal? Dormir em paz, não ter medo, não ouvir grito. Isso é mais legal que qualquer piscina. Ela pensou um pouco e acenou que sim. A vizinhança mudou o jeito de me olhar. No começo, quando a obra foi demolida, teve fofoca. Muita fofoca. "Olha lá a dona Lourdes que expulsou a própria filha. Que mulher dura, derrubou a casa que o genro construiu. Ela é louca, jogou dinheiro fora." Mas com o tempo, a narrativa mudou. As pessoas começaram a entender o que tinha acontecido de verdade, que eu não tinha expulsado ninguém, que a obra era irregular, que eu tinha sido abusada. Hoje, quando eu passo na rua, as pessoas me cumprimentam com respeito. "Bom dia, dona Lourdes." "Como vai, dona Lourdes?" Algumas até vêm conversar, pedir conselho. Semana passada, uma senhora que mora 3 casas abaixo, a dona Eunice, me parou no portão. "Dona Lourdes, posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Meu filho casou e quer morar aqui em casa comigo. Ele quer fazer uma laje em cima, construir um 2º andar. Mas eu tenho medo de passar pelo que a senhora passou. O que eu faço?" Eu segurei a mão dela. "Primeira coisa, tira isso da cabeça dele. 2º andar só com projeto aprovado, alvará, engenheiro responsável. Tudo certinho. Segundo, faz um contrato. Bota no papel quem vai pagar o quê, quem vai morar onde, quais são os limites. E terceiro, nunca, nunca mesmo abra mão da sua autoridade. A casa é sua. Não deixa ninguém te fazer esquecer disso." Ela anotou tudo num papelzinho. "Obrigada, dona Lourdes. A senhora salvou minha vida." Eu não salvei a vida de ninguém. Eu só aprendi, do jeito mais doloroso possível, que dignidade não se negocia. Hoje de manhã acordei cedo. 6 horas. Fiz meu café, sentei na varanda da frente. A rua estava silenciosa, só o barulho dos passarinhos. O sol começando a nascer. E eu olhei para minha casa. Ela não é perfeita. A pintura já está com 1 ano, começando a descascar em alguns pontos. O portão range um pouco. O muro tem uma rachadura que eu preciso consertar. Mas é minha. Completamente minha. A escritura está guardada no baú, junto com os carnês de IPTU pagos, o documento do divórcio da Patrícia e aquele jornal do bairro que falou sobre mim. São as provas da minha vitória. Não uma vitória sobre alguém, mas uma vitória sobre o medo, sobre a submissão, sobre a ideia de que eu tinha que aceitar qualquer coisa para não ficar sozinha. E sabe o que eu descobri? Eu não tô sozinha. Eu tenho minha filha, meus netos, minha vizinha,
minhas clientes. Tenho minha casa, meu ateliê, minha independência. Tenho minha história, que virou exemplo. Tenho minha dignidade de volta. Às vezes, quando eu tô deitada de noite, eu penso no Cláudio. Será que ele entendeu? Será que ele aprendeu alguma coisa? Ou será que ele ainda acha que foi vítima de uma sogra malvada? Eu acho que ele nunca vai entender, porque gente assim não entende. Eles acham que o mundo deve se curvar para eles, que as regras não se aplicam a eles, que podem pisar em quem quiser sem consequência. Mas eu aprendi que consequência sempre chega. Pode demorar, pode doer no caminho, mas chega. A Patrícia já namora de novo. Nada sério ainda, mas ela saiu com um enfermeiro do hospital dela umas 3 vezes. Um cara educado que veio aqui em casa me conhecer, me tratou com respeito, perguntou se eu estava confortável com a situação. Eu gostei dele, parece gente boa. Perguntei para ela: "Você tá com medo de errar de novo?" "Tô, mas dessa vez eu sei o que procurar. Eu sei os sinais. Se ele me desrespeitar uma vez, só uma, já era, acabou." "Isso mesmo, filha, a gente aprende." O Gabriel quer fazer engenharia. Disse que quer aprender a construir direito, com alvará, com projeto, com responsabilidade. Eu ri quando ele falou isso. "Você vai ser melhor que seu pai." "Vou ser diferente, vó. Isso eu garanto." A Sofia quer ser estilista. Fica desenhando roupinha no caderno, cria modelinho para a boneca dela. Eu incentivo. Quem sabe um dia ela não abre um ateliê de verdade, grande e profissional. Quanto a mim, eu tô bem. Tenho meus 69 anos agora. A saúde tá boa, graças a Deus. O joelho reclama um pouco quando muda o tempo, mas nada que um comprimido não resolva. Acordo todo dia com um propósito: costurar, cuidar da casa, ver meus netos crescerem, viver. Às vezes eu olho para a edícula, para aquele ateliê amarelinho no fundo do quintal, e penso em tudo o que aconteceu ali. As noites que eu chorei, a humilhação, a solidão. Mas também penso na transformação. Como aquele espaço que era prisão virou liberdade. É engraçado como a vida dá volta, né? O lugar onde eu mais sofri hoje é o lugar onde eu mais me sinto eu mesma. Terminei a saia da Dona Carmen. Ficou linda. Pregas perfeitas, barra reta, acabamento impecável. Dobrei com cuidado, coloquei num saco plástico. Ela vem buscar amanhã. R$ 60. Dinheiro honesto, ganho com trabalho honesto. Desliguei a máquina de costura. Apaguei a luz do ateliê. Atravessei o quintal. A Mel veio correndo abanar o rabo. Sofia estava vendo desenho na sala. Gabriel no quarto. Patrícia chegando agora, entrando pela porta com aquele sorriso cansado, mais feliz de quem trabalhou o dia todo. "Oi, mãe, janta tem o quê?" "Tem macarrão com almôndega, sua parte tá na geladeira." "Perfeito. Vou esquentar." Sentamos as 4 na mesa. Eu, Patrícia, Gabriel, Sofia. A Mel deitada embaixo da mesa, esperando cair alguma coisa. Conversamos sobre o dia, sobre a escola, sobre o trabalho, sobre o vestido que eu terminei, sobre o namorado novo da Patrícia. Coisas simples, coisas normais, coisas que 1 ano atrás pareciam impossíveis. Depois do jantar, lavamos a louça juntas. Patrícia lavando, eu enxugando, as crianças guardando. Trabalho em equipe. Família de verdade. Quando todo mundo foi dormir, eu fiquei um tempo sozinha na varanda, olhando para as estrelas, pensando em tudo. E sabe o que eu senti? Gratidão. Gratidão por ter tido coragem. Gratidão por não ter desistido. Gratidão por ter lutado pela minha dignidade quando era mais fácil aceitar a humilhação. Eu não sou heroína. Não sou exemplo perfeito. Eu sou só uma mulher de 69 anos que se recusou a ser descartada. Que lembrou que tinha direitos. Que usou a lei, a justiça e a coragem para recuperar o que era seu. E se a minha história serve para alguma coisa, que seja para isso. Para lembrar outras pessoas, outras mães, outras avós, outros idosos, que dignidade não se negocia. Que respeito não é favor. Que a gente não precisa aceitar migalha só para não ficar sozinho. Às vezes, é melhor ficar sozinho com dignidade do que acompanhado com humilhação. Entrei em casa,
Tranquei a porta, apaguei as luzes, fui pro meu quarto, deitei na minha cama, puxei meu cobertor e dormi em paz. Na minha casa, no meu espaço, na minha vida. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, deixa um comentário contando de onde você está assistindo, porque histórias assim precisam ser contadas. Para que outras pessoas saibam que é possível resistir, que é possível vencer, e que no final o que importa não é o tamanho da casa, não é o luxo da reforma, não é o carro importado na garagem. O que importa é dormir em paz, é olhar no espelho e respeitar a pessoa que você vê. É saber que você não abaixou a cabeça quando todo mundo esperava que você abaixasse. Isso não tem preço. Boa noite. E que vocês durmam em paz também, nas casas de vocês, nos espaços de vocês, nas vidas de vocês.